O senhor então passou por teste. Claro, claro. Mas não é provinha escrita, não, moço. É pra Ah, ver tua dignidade da tua alma. É pra ver a tua capacidade de compreensão. Pra ver tua ética, tua moral. Nós somos eixo de lei, moço. Nós temos regra muito mais séria que vocês. e se engana então quem acha que vocês são De espíritos, uma. espíritos, espíritos zombeteiros. Espíritos zombeteiros são vocês encarnados. Você se olha no espelho e você acha muito bonito um bando de gente sem caráter, moço. Eu nunca vi tanta gente encarnada sem caráter. Que mundo é esse, moço, que vocês estão vivendo? E tem moral ainda de dizer que Exu não merece atenção e é tudo coisa de macumba e do diabo. Isso é coisa de gente tapada, moço. Isso é coisa de gente burra. Nós não gostamos disso, não. Nós gostamos de gente inteligente. Eu sou inteligente, meu médio é inteligente. Por isso nós escolhemos trabalhar nessa linha. Não gosto de burrice, não gosto de ignorância. Ignorância, para mim, é qualquer preconceito sem conhecimento anterior. O problema é que as pessoas se agarram a uma religião como tábua de salvação e se esquecem de se olhar para dentro, né, moço? Coitados desses que se agarram à religião como tábua de salvação. Coitados. Bom dia, moço. Bom dia, seu Marabô! Salve sua banda, moço. Tudo bem? Tudo bem, você? É uma satisfação enorme falar com o senhor novamente. Será, moço? Ah, da minha parte é. Salve sua banda. Salve Xangô, que é o regente do dia, né, moço? Aham. Advogado de Deus. E aí? Pode perguntar, moço. Sei que Vou, você tá ansioso. vou perguntar aqui pro senhor. é, o senhor agora, que hora, que dia que o senhor ficou sabendo desse diálogo que eu ia ter com ele e como? Foi através dele? Moço, quando vocês pensam em fazer isso, a gente já tá de olho, né? Ah, Tem nada que vocês não queiram fazer que não tem aprovação lá de cima. Se não fosse pra sair hoje, não ia sair, não. ah, Nós acompanhamos a consciência de vocês o tempo todo, porque estamos ligados energeticamente a vocês o tempo todo. Não é que estamos espionando. tá. Mas tem alguma coisa que nos diz respeito, nós temos que saber, né, moço? E aí se organiza lá em cima, porque não tem só esse cavalo para trabalhar e nem só essa tarefa, não é? Tá certo. Quando o senhor fala de cavalo, o senhor se refere ao aparelho, ao médium, né? Isso mesmo. Alguns Exus chamam o médium de burro. A questão de gosto. O meu não Mas. é burro, o meu é inteligente. Ai, que legal. Não, mas é. É a questão de escolha, pode chamar de aparelho, de médio, do caralho, mas tanto faz. Tá certo. O senhor, às vezes, o senhor fala tem gente que é muito burro. E o senhor detesta gente burra. Porque eu venho uma linha, moço, que é para disseminar conhecimento. Como é que eu vou tolerar gente burra? Eu tenho respeito pela burrice que você não imagina, moço. Mas não sou obrigado a tolerar. Entende? Porque gente burra é gente preguiçosa, que não vai atrás da informação. Não é? Entendi. O senhor parece separar bem uma pessoa que é humilde sem condição de uma pessoa que é burra porque ficou na gandaia. Burrice não é sinônimo de pobreza, né, moço? Tá cheio de gente pobre, inteligente e Bom, gente burra, né? entendi. Burrice significa, pra mim, às vezes o eixo é meio tosco pra falar, moço, me perdoa, mas burrice pra mim é gente que não quer progredir, que não quer elevar sua consciência. Tá com a informação na cara e não quer ver. Tá. Né? Então,
essa indisposição É. de querer rever seus conceitos e aprender, isso pra mim é burrice. Eu detesto burrice. Mas, Não sou obrigado a gostar, viu, moço? é claro. Mas, seu Manabu, quando o senhor fala detesto, odeio, as pessoas ficam assim sem entender, porque a gente percebeu pela informação que o senhor passa, pelo conhecimento que o senhor tem, que o senhor é uma pessoa que está mais próximo lá do pessoal da luz do que lá dos umbral lá. Quem disse? Moço, quando eu falo detesto é para que vocês entendam que eu não gosto de um tipo de comportamento. Ah lá, Eu não sou obrigado a gostar de nada, tá moço. certo. Eu represento para vocês nesse plano carnal uma polaridade que vocês chamariam de negativa, vamos dizer assim. Ah, Eu não tô aqui para fazer papel de santo. Se eu não gosto de uma coisa, eu não gosto. O que não significa que eu não respeite e não entenda, moço. Mas não sou obrigado a gostar de todo tipo de comportamento. Quando eu falo, não gosto de criança, não é que eu não gosto da criança espiritualmente, nem do ser criança. O que eu não gosto é do comportamento infantilizado. E isso vale para vocês adultos que questionam esse tipo de postura. Exu não é obrigado a gostar. Nós estamos aqui para mostrar o caminho da verdade. Vocês gostem ou não. Fui claro, moço? eu gostei, foi claro e eu gostei. Agora essa diferença. Agora entenda, moço. Se eu passar para outra banda, Ah, a banda dos anjinhos, aí eu vou fazer a linha paz e amor com tudo. Todo mundo é lindo, tudo é bonito. Mas, moço, esse povo não tem o comprometimento que nós temos com o caminho terreno de vocês. é, Tá certo? tá certo. Então, assim, e vou te falar mais uma coisa. Quando eu falo não gosto de criança, é que eu não gosto também de adulto com comportamento infantil. Parece um bando de retardado, moço. E cai de novo no conceito de burrice, você tá me entendendo, moço? Nossa. Você acha que por aí, nesse cosmos gigante dos seis, vocês se reproduzem da mesma forma e tem filho, tem criancinha crescendo, moço? O que você acha? Você que é um moço estudado e sabe aí das verdades desse universo. Isso daí. É que, sabe o que que é? Eu quero, sabe o que eu quero fazer? Eu quero ler um comentário que a gente recebeu, porque a pessoa disse que, olha, não entendi uma coisa. Com todo respeito à entidade comunicante, que é do seu vídeo, que. Obrigado pelo respeito que me toca. Mas eu esperava, olha aqui o que ela diz, a pessoa. Mas eu esperava um pouco mais de evangelho. Eu não tô aqui pra pregar evangelho, que eu não sou Cristo. Ei, moço, essa história vai longe. Vai. Daí a pessoa diz assim, olha, a Umbanda é evangelho, é amor, é compreensão. A Umbanda não é evangelho. Pra começar já tá errado, a Umbanda não é evangelho. Olha lá. A Umbanda é caridade. A Umbanda é unidade na diferença, moço. Por que você acha que tem tanta linha na Umbanda? Você não tá contente? O que ela tá fazendo na Umbanda? Manda lá pros Kardec da vida, moço. Manda pra igreja católica, manda pra igreja de crente. Lá ela vai estudar evangelho, moço. Não, mas eu não sei. Essa pessoa não explicou de onde ela vem. Mas vamos saber logo. Olha, ela quis explicar pro senhor que a Umbanda é evangelho, é amor e é compreensão. Mas o senhor já explicou o que que é. Daí, essa pessoa diz... Como ele diz, eu detesto criança, o senhor já explicou também. Mas... Aí ela... que desenha, moça. Moço, tem dó. Aí ele falou, no mínimo ele desrespeita as crianças físicas e os herês também. Agora é a parte humana querendo adivinhar as outras coisas da sua pessoa. Moço, a história é o seguinte... Vamos esclarecer essa história de criança, porque vocês tratam criança com um nível de pieguice que é insuportável. Criança é um ser de, vamos dizer assim, de consciência em desenvolvimento. Espiritualmente ela é completa. Mas, pelas características genéticas de vocês, essa consciência vai se acoplando aos poucos, porque geneticamente, biologicamente, fisiologicamente, se vem uma consciência completa numa criança, o que acontece, moço? Essa criança não aguenta. Dá curto. Certo? Então isso é pensado para projeção terra. O que eu digo que não gosto de criança, não é que eu tenha um ódio pessoal, ou que tenha um problema com a criança. O que eu não gosto
é que, vamos dizer assim, as pessoas tratam as crianças de forma errada. Ou elas super protegem ou jogam pro mundo, moço. O que acontece? Se a criança é super protegida, fica mimada, fica chata, É, se achando o centro do universo. Você sabe é disso. assim mesmo. Por outro lado, tem um monte de filho, não cuida, vira um monte de bandido. Moço, criança tem que ser tratado como criança, não como adulto, ou seja, não se criar expectativas que são erradas, mas também não pode ser tratada como um bichinho de estimação, moço. Eu não concordo e acho errado o tratamento infantilizado. Trata-se criança com respeito e com amor como todos. Criança não é nenhum ser especial. Criança precisa aprender. Criança tem que ter limites. Fui claro, moço. Lógico, Não lógico. gosto de comportamentos. E isso vale para os adultos. Por quê? Porque uma criança mal criada, no sentido de ter tido pouco acesso à informação, ou pouco acesso a afeto, carinho, etc., vai virar um adulto que é um horror, moço. Se você pegar 90% dos adultos que são problemáticos, e eu não estou fazendo da média problemática, porque se você está encarnado aqui, você já é um problema, moço. Mas estou dizendo assim, os melhorzinhos, vamos dizer assim, 90% desse povo que é mais complicado, sempre tem trauma de infância. E não é para ter pena da criança, porque a criança escolheu aquele núcleo familiar para nascermos. Escolheu um caminho. Então, parem de endeusar a criança. Criança precisa atenção, amor, afeto, informação, educação, como todo mundo. É isso. Tá dado o recado. Nossa. Agora, a gente no Espiritismo respeita muitos preceitos do Evangelho do Cristo. E eu imagino que na Umbanda também, mas as pessoas às vezes querem endeusar Jesus no livro da Bíblia e esquece de praticar no dia a dia a caridade, que é o que a Umbanda faz. Cristo nunca pediu para ser endeusado, pediu, moço? Não. Pediu para você virar uma imagem e colocar em cima de um pedestal ou de um altar? Não pediu. Cristo não queria seguidores. Ele veio para despertar o Cristo interior de cada um, moço. Ah lá. O ser divino que nós somos. Como é que se encontra esse ser divino? Pelo caminho do meio. Por entendimento, por compreensão. E entenda amor não como amor romântico piegas dessa, sei lá, de novela. Amor é compreender o outro na sua totalidade e aceitar as diferenças dele. Esse é o verdadeiro amor. Não é o amor possessivo, não é o amor sexual. Tem vários amores. Os gregos já falavam disso milhões de anos atrás, moço. Então, assim, desculpa, milhares. Então, ter amor significa reconhecer a divindade do outro. E para reconhecer a divindade do outro, você tem que reconhecer a sua. Aí você não faz merda, né, moço? Nossa, é verdade. E, sobretudo, fazer isso que o senhor disse em nome dos outros, né? Que não se deve. Não, moço, você pega assim, é tanto amor que as pessoas têm, né? É o pai pelo filho, o filho pelo pai, o namorado a namorada, o marido pela esposa. Moço, é tudo falso, né, moço? Tudo falso. Você pode pegar aí talvez uns 10% que realmente tem um vínculo de amor verdadeiro, com desapego, sem interesses materiais, sem interesses financeiros, sem interesse de subjugar o outro, porque às vezes não tem grana na jogada, mas tem interesse de subjugar o outro. Relações, vamos dizer assim, viciadas, né, moço? Então, para todo tipo de vício humano se dá o nome de amor. Nossa. Amor. É o amor, caralho, moço. Não tem amor nenhum aí. Tem posse, tem escravidão, tem vício. O amor verdadeiro é aquele que está lá em cima. É o amor que vem descer lá do divino para vocês. Que bate na chama trina de cada um, moço. E diz, você é divino. Esse é o verdadeiro amor. O resto são relações passageiras, moço. Tudo aqui é passageiro, moço. Nossa. Semana Isso boa. é polêmica, porque as pessoas... eu amo. Vocês daí do outro lado conseguem ver, né? O que a boca fala e o coração não sente, né? Exato.
Quando o povo vai num terreiro, porque eu amo fulano, que eu amo... Moço, 90% dos casos, ou é interesse financeiro, ou é interesse de querer ter a pessoa como brinquedinho, para poder mostrar para os amigos, para a família, ou é interesse sexual, como vocês falam, é tesão na pessoa que precisa ser resolvido de alguma forma, ou então é simplesmente vaidade. Aliás, tudo reunido nisso vai para vaidade, né, moço? Porque se você se considera a última bolacha do pacote, tudo está à sua disposição, né, assim? Agora, vai se olhar no espelho, demônio. Vai se olhar no espelho. Será que você merece isso? Vai se amar primeiro. Vai se conhecer primeiro. Se dê o devido valor antes de pedir qualquer coisa em nome do amor. Talvez o amor mais próximo daquele que Cristo tentou ensinar-nos são daquelas pessoas que, vamos dizer assim, não se apegam a nada e nem a ninguém. São aquelas pessoas prontas a ajudar quando é necessário. São aquelas pessoas, os anjos da guarda de vocês, que estão aí para dar vamos dizer assim, um socorro naqueles momentos difíceis. E sem pedir nada em troca. Esse é o verdadeiro amor. Amor de verdade não pede nada em troca. Não cobra. Amor de verdade é doação sem retorno. Olha, o senhor tá falando igual um anjo. Só de chifre e rabo, né, moço? Mas essa história do chifre e do rabo, o senhor disse pra eu não falar pra não colocar chifre e rabo no senhor, né? Olha lá, o senhor Não tem nada disso, moço. Eu só tô brincando com você, porque o povo já vai que pega uns evangélicos aí vai falar, é o capeta que tá falando. Por falar nisso, temos uma pessoa que disse que o senhor chamou a Bíblia de livro de história, daí inverteu tudo a nossa conversa e disse que a Umbanda não presta atenção no Evangelho de Jesus, porque que a gente já não conhece a história da Umbanda, que a Umbanda tá fundamentada em coisa bonita e sagrada. Mas olha, às vezes eu ouço e leio críticas que não vale nem responder, mas como o senhor gosta de polêmica, tá dizendo aqui que o senhor chamou a Bíblia de livro de história. E não é? E sem fundamento. A Bíblia é uma colagem de histórias do povo judeu, que na verdade é baseada em histórias de povos que existiam no planeta antes. E o que é engraçado é que as pessoas validam uma história como se fosse a história oficial. Eu vou escrever uma Bíblia, vamos fazer a Bíblia do Marabô, você topa, moço? Topo, só se for agora. Por que esse povo não vai estudar Mahabharata, hein? Nossa. O Bhagavad A Gita. civilização hindu estava aqui há muito tempo antes, moço. Não é? Então assim, eu não vou nem entrar nessa polêmica. Não. Se a Bíblia, essa Bíblia faz tanto sentido para ela, eu só peço uma coisa. A senhora quer ser uma boa cristã? Então, ame, mas ame de verdade. É engraçado que às vezes, eu não sei como uma pessoa que se diz entender ou amar a Bíblia ou defender a Bíblia pode sentir indiferença, raiva para com as outras pessoas e expressar isso com tanta clareza. Depois, no comentário, a pessoa diz assim, olha, quando chamou a Bíblia de livro de história do povo judeu e sem fundamento religioso, quando acaba que o próprio Espiritismo de Allan Kardec e a Umbanda, fundada por Zélio de Moraes, tem por fundamento o Novo Testamento, os ensinamentos do Senhor Jesus Cristo. Agora, lógico, a caridade tem isso mesmo, só que o que o senhor falou aqui, um livro de história, não falou que a Umbanda não tinha por fundamento os ensinamentos de Jesus, e aí tá vendo, o povo distorce tudo para dizer que... O problema é que as pessoas precisam de uma tábua de salvação. Lá. Vamos dizer assim, o problema da Umbanda é que por ser uma religião muito recente e brasileira, fundada em solo brasileiro, ela carece, vamos dizer, de maior fundamentação do ponto de vista histórico, vamos dizer assim. Todo mundo conhece aquela história. Só que os fundamentos da Umbanda, moço, como religião mágica, e é importante que se diga isso, Umbanda é magia, Nossa. porque é manipulação de energia.
existe no planeta há muito tempo, né, moço? Até antes de Cristo, viu? Isso. Então, o que acontece? As pessoas pegam um pedaço da história recente, porque do ponto de vista cósmico, o que são 2000 anos, moço? Nada, certo? Nossa. Pega um avatar importante que veio aqui para servir de exemplo e dizer assim, olha, o caminho da verdade, o caminho do amor é este, certo? Uhum. E a Umbanda se beneficia disso, vamos dizer, a Umbanda pegou emprestado esse conhecimento, essa fundamentação teológica de caridade cristã, vamos dizer assim. Mas, será que a Umbanda é só isso, moço? A Umbanda tem sim essa fundamentação teológica cristã na essência de fazer a caridade, a prática do bem cristãos, mas ela também tem todo o panteão de deuses africanos. Pelo sincretismo. Exato. Ela não é só uma questão de sincretizar, é a questão de que se usa orixá na Umbanda. Uhum. Você não precisa dizer que São Jorge é algum. Não importa, moço, é a energia africana, da cultura. Então, quem que estava lá? Será que os negros africanos não estavam lá antes de Cristo, moço? Será que eles já não cultuavam os orixás deles antes de Cristo? E agora? Então vamos esquecer esse lado, vamos voltar aqui para a América, né? Você não tinha os índios aqui? Tinha. E os índios já não tinham uma cultura própria? Já. E não tinham seus deuses? Já. Não tinham seus deuses representados pelas forças naturais? Tinha. E o que essa mulher tá me falando de 2000 anos de história, moço, como se fosse a única verdade? Ixi. Então, assim, antes de apontar o dedo, vai estudar, moça. A senhora está sendo etnocêntrica. Sabe o que é isso? Justificar o ponto de vista da cultura cristã ocidental como a única viável e a única verdade. Vai estudar as outras verdades, porque esta é uma dentre outras várias. A Umbanda, para simplificar para a cabecinha de vocês, escolheu 3 vertentes que representariam a maioria de formação cultural desse país. O branco, o negro e o índio. Nossa. Isso. Então, por quê? Porque tinha a ver com, vamos dizer assim, a cabeça de vocês, né, moço? Eu não vou pegar por exemplo, a Umbanda, por que a Umbanda não escolheu Shiva? Não poderia ter escolhido, moço? Tá fora do contexto. Fora do nosso contexto cultural. Então, o que eu peço a vocês, e digo isso com muito amor no coração, para não falar que eu sou o capeta. Antes de julgar uma história, percebam que a história também é multifacetada. Ela é multicultural. Ela é multidimensional. Tem vários aspectos. Entendi. Não se apegue a um aspecto como se fosse a verdade absoluta, porque isso é coisa de gente burra. Tá entendendo, moço? Eita. Tá certo. Mais alguma coisa sobre isso? Vamos parar a polêmica por aqui. Eu quero saber o que o senhor acha das críticas, ou da pessoa que usa do tempo precioso para criticar. É disso que eu quero falar um pouco com o senhor. O que você quer saber que eu acho sobre crítica? Primeiro, qual que é a sua opinião sobre uma pessoa, aonde ela se encontra no momento em que ela está criticando? Moço, você está me fazendo uma pergunta genérica. Eu vou tentar te responder o que eu acho de crítica de forma geral. A crítica é necessária para o aprimoramento. Isso eu concordo. Agora, precisa saber de onde está vindo essa crítica, né, moço? Será que essa pessoa tem a compreensão necessária para poder criticar? Crítica já tem uma conotação negativa, né, moço? Bem negativa. Então, por que em vez de criticar, a gente pode usar uma palavra mais bonitinha para vocês, que é colaborar. Ou aprimorar. Entendi. Vamos tornar o negativo positivo, né, moço? Então, se eu não concordo, uma coisa que as pessoas não entendem é porque muitas vezes uma pessoa que tem um ponto de vista diferente do seu, né, e que pode ter sua razão, ela, para poder valer o ponto de vista dela, quer destruir o seu. Isso é errado. Nossa. Você concede ao outro o direito de pensar de uma forma e diz,
Eu sei que você pensa assim, mas eu penso assado. Então você começa a fazer dialeticamente, olha que palavra bonita, a construção de uma outra verdade que possa ser um meio termo ou uma, vamos dizer, uma fusão de ideias para trazer alguma coisa melhor, né, moço? Ah, tá. Claro. É isso. Agora, aquela crítica vazia de quem está se sentindo excluído de um processo é coisa de gente burra. Tá certo. E o que mal que causa para uma pessoa distorcer por conta das suas crenças pessoais o que, de repente, um Exu tá falando? Eu acho que do ponto de vista nosso, ela está se fazendo mal no sentido de que ela não quer enxergar uma outra verdade. Ah lá. Mas essa é a escolha de vocês. A mim não afeta em nada. Não, mas a pessoa afeta, né? Porque ela não avança também. Mas é uma escolha dessa. Se Tá. a pessoa escolheu ser burra a vida inteira, quem sou eu para dizer, moço? Eu só não. Agora, escolheu ser burro, não tem problema, mano. Eu tenho que gostar. Meu papel é trazer o quê, moço? Já lhe falei no começo. Conhecimento. Conhecimento. Então, se quiser ouvir, quiser estudar, não quiser, moço, a vida é da pessoa, não é mesmo? Tá certo. Agora, uma outra ideia. O senhor fala sobre o conhecimento, e eu falei com o seu Sete Encruzilhadas, ele disse que ele está sentado num trono de conhecimento. Ele disse que também o meu Exu também está sentado num trono de conhecimento, assim, o senhor também está, não está? Eu trabalho para a linha de Oxóssi. Eu sou propagador do conhecimento. Ah, entendi. E seria porque o médium, ele se dedica bastante a isso? Como é que faz para uma pessoa ter um Exu de conhecimento? Já me perguntaram isso. Não, você não escolhe Exu. Exu te escolhe. A relação é inversa. Quem falou essa besteira? Não, perguntou se tinha vou esclarecer. Isso é importante que saiba, porque senão você, eu quero trabalhar com ser marabô, porque ser marabô é bonitinho, né? Não, moço, não é assim. Quando você faz um contrato de reencarne, as entidades que vão trabalhar com você já estão todas cientes. Então o que acontece? Você tem nos seus caminhos de vida certas características que representam certos orixás. Então, se você tem como caminho de vida a busca do conhecimento, é óbvio que você vai ter com você entidades que buscam também o conhecimento. Se você tem no seu caminho entidades que trabalham, por exemplo, com caridade, com amor, com dedicação ao próximo, você vai ter entidades que fazem isso. Então é tudo energeticamente configurado, para usar a palavrinha moderna, né, moço? Para que você tenha ao seu lado os companheiros que você precisa para poder seguir seu caminho e tocar sua missão em paz. Entendeu? Claro. É questão de sintonia e afinidade. Claro. É isso aí. Então, todos os Exus, porque o seu Capa Preta falou que todos os Exus que vêm num templo de Umbanda, eles são, ou estão passando por uma formação e sempre tem um outro guardião do lado, ou já estão formados e sabem o que estão fazendo. É assim mesmo? Vocês aí no mundo espiritual passam por uma formação antes de lidar? Eu imagino que tem que aprender, né, a lidar com as energias do corpo físico do outro lado. Ninguém vem trabalhar na Umbanda sem fazer um cursinho. Sim, claro. Tem questões que são conhecer, vamos dizer assim, as técnicas de acoplamento energético, entender a cabeça do médium, como compartilhar a consciência, como não interferir no karma do médium, sei lá, tem um monte de matéria que você estuda, moço. Nossa. Ué, claro. Você acha que assim desencarnou, virou Exu e já baixou o terreno da Umbanda, moço? Ai, vocês têm cada ideia que, pelo amor de Deus. Por que tem gente que diz às vezes, olha, você tem que doutrinar sua entidade, se você não gosta que ela fuma ou que ela beba? Se vocês fazem curso, para que precisa de doutrinação? Porque cada um vem num nível diferente de consciência.
E muitas vezes os Exus que trabalham com uma pessoa são pessoas que estão dentro da linha kármica dessa pessoa. Ah, Vem como, vamos dizer, eles vêm como quiumbas, para usar uma palavra que eu não gosto, ah, e vão crescendo ah, através da prática. Vamos dizer assim, é uma escola mais dura, tanto para o médium como para a entidade. É como se você entrasse direto na quarta série primária sem ter passado pela primeira, vamos dizer assim. Mas também por escolha de ambos, viu, moço? entendi. Agora, essa questão de doutrinar para não beber, para não fumar, isso é uma besteira, né, moço? Ah, Exu é que tem que definir se quer fumar, porque eu já falei isso 1000 vezes. Fumo e bebida são instrumentos de trabalho dentro da Umbanda. é. Essa história de Umbanda branca, de copinho d'água, isso funciona em terreiro de Kardec ou Umbandec, sei lá o que vocês querem. Umbanda pé no chão tem essas coisas, não, moço. Tem que ter a bebida sim, tem que ter o cigarro sim, tem que ter a pemba, tem que ter todos os instrumentos mágicos, moço. Eu falo, Umbanda é magia, moço. Não Claro. é missa católica, não é culto evangélico. É a sessão espírita, moço. Nossa. O povo quer botar Umbanda dentro da seara deles. Aí fica um monte de tempo, cada um puxa para um lado, né, moço? É. Eu sou a favor do caminho do meio. Umbanda pé no chão, correta, com o ritual certo, com a magia, tudo bonitinho. Com o lado direito, com o lado esquerdo, com a tronqueira do Exu, com a casa do Exu lá fora, com o altar bonitinho de direita, de esquerda, tudo certinho, moço. Licença aí, moço. O senhor tá com gripe, semana boa? Falo demais, a garganta seca, tem que tomar uma água aí, moço. Brincadeira, espírito não pega gripe, né, semana boa? Graças a Deus, né? Fica tossindo que nem um cachorro. Vocês às vezes dão risada das coisas que a gente vive aqui, né, aí no mundo. O tempo todo. É uma diversão isso aqui. Sabe por quê, moço? É um misto de, vamos dizer assim, humor negro e pena. Porque nós já passamos por isso tudo. É duro ver um filho penando por besteira, por falta de consciência, né, moço? Você acha que nós gostamos de dar uma peia nos filhos? Gostamos não, mas precisa. Às vezes precisa, porque a pessoa é teimosa. Tá no vício e vai fazer de novo, e vai fazer de novo, e vai fazer de novo. E você assumir um compromisso lá em cima de botar essa pessoa no rumo certo, e a pessoa insiste no rumo errado. Aí você vai lá, dá uma peia no filho. O que eu chamo de peia? Vou explicar, porque tem que é peia. Dá uma, vamos dizer assim, uma surra no filho. Isso pode ser do ponto de vista energético, isso pode ser do vista do ponto material mesmo. Faz perder alguma coisa que é pra ver se a pessoa acorda, entendeu? Nossa. Sim, claro. Como é que vocês tomam consciência das coisas, moço? Esse mundo material, quando perde, né? Não? Não gosta do emprego, perde o emprego. Ai, meu emprego. Perdeu o namorado. Ai, meu namorado. E até chegar a coisas extremas, como perda de vida, de parentes, de amigos e coisas assim, moço. Coisa pesada. Então a pessoa precisa... O segredo de uma vida plena, moço, é autoconhecimento. Abraçar seu lado luz e abraçar seu lado sombra e seguir pelo meio. É isso aí. Quando o senhor fala lado luz e lado sombra e abraçar, eu gosto de perguntar, já perguntei para duas entidades, perguntar para o senhor também. Quando uma pessoa tem o seu marabô como Exu de frente e diz, não preciso mais de nada, nem de preto velho, nem de herê, nem de nada dessas outras entidades, a pessoa se engana, não se engana? Como assim? Não entendi, você quer dizer... Uma pessoa que diz, não, é porque o marabô é poderoso. Quem banda, moço? Quem banda trabalha só com Exu. Entendi, mas na Umbanda o senhor não sugere, e não tem, porque é uma família, né? O senhor sugere que uma pessoa tá certa quando ela diz, eu tenho marabô, não preciso de mais nada. Isso eu vou falar de novo a palavra, é burrice demais. Imagina, moço, precisa de tudo. Cada entidade trabalha numa linha, cada entidade traz um conhecimento, cada entidade traz um perdão. Cada entidade traz uma luz ou cada entidade traz uma sombra. Você entendeu? Então é esse conhecimento desse total é que permite que as pessoas cresçam.
Lógico. Não adianta tapar o sol com a peneira, moço. Todo mundo tem um lado sombra. Todo mundo tem um lado luz. Ah, Precisa conhecer. E não é por... E o medo? Por que o medo é a coisa mais, vamos dizer assim, prejudicial para vocês? Porque é. ele não deixa vocês conhecerem. E Ah, as coisas das quais você tem mais medo são as coisas que você precisa conhecer melhor. nossa. Então, se eu tenho um conselho, queijo é bom para dar conselho, né? Se eu tenho um conselho para vocês, é assim. É. Veja do que você tem medo. E se você tem medo daquilo é porque tem ressonância em você, né? É. E aí vai buscar por que você tem essa ressonância com aquilo e vai tirar esse medo, vai resolver a sua cabeça, vai se perdoar. Às vezes a pessoa tem medo de uma coisa que ela não entende. Pode estar ligado à vida passada, pode estar ligado a uma experiência traumática em alguma outra vivência aí, né, moço? E É. aí tem que resolver, né? Tem. Claro. Então não Eu. tenham medo, não tenham medo de ter medo, mas enfrentem. Hum, Também não adianta, eu não tenho medo de nada. Todo mundo tem medo, moço. Vocês estão aqui na terra do medo. É medo disso, medo daquilo. Então, eu tenho medo, mas vou enfrentar esse medo. Que nós estamos do lado de vocês é para ajudar a enfrentar. Nós compramos a briga de vocês, moço. olha. É, ué. Que Quando, mais? quando compra a briga da gente, o senhor quer dizer, obviamente, dentro do que permite a espiritualidade maior. Ah, moço, não vem atacar meu cavalo aqui, não. Ah, Eu como assim? conheço. Se ele tiver errado, moço, nós mesmos damos uma penha nele. Claro, Se claro. ele estiver fazendo besteira, ele paga, porque nós cobramos dele. Ah, Não venha fazer malefício. Sem razão. Porque, ai não, mas hoje é dia de Xangô, né? Não, o que representa Xangô? É a justiça divina, não é? isso. A história do vai e vem. É. Porque a gente dá uma proteção. Que eu quero dizer, quando nós compramos uma briga, nós damos uma proteção para vocês. É. Se você está no caminho da luz, digamos assim, da compreensão divina, do papel de vida de vocês. Então, para que vocês trilhem esse caminho da verdade, nós estamos do lado de vocês. Agora, médium picareta, entidade picareta. Então, assim, basta. Agora, quando um Exu... Cuidado. Basta o quê? Tomar cuidado. Ah, Cuidado com o que você fala, cuidado com o que você faz. Que a gente tá ouvindo tudo. Não venha ser lobo em pele de carneiro, não. nossa. Eu tava Porque você pode enganar os outros, mas a gente não se engana, né, moço? Ah, sim. Cheio, hipocrisia. Ah, volta a história. Nem me traga esse tema que eu adoro, a hipocrisia. Ei, Ah, eu tava falando com a dona Mulambo ontem e ela disse às vezes as pessoas criticam que um homem estava incorporando uma mulher e agora por causa uma pombogira e por causa disso agora vai virar borboleta ou homossexual. Todo mundo dá um nome, cada nome mais feio. Daí ela disse exatamente o que eu estava falando. A gente daqui do outro lado ouve tudo e o Exu, por exemplo, se o Marcos que falasse, no caso, o Exu Marabô, ele dá risada e fica até sem jeito por conta do cavalo dele ser tão burro ou ignorante. É assim que funciona entre vocês? Você às vezes fica sem jeito eu porque... pergunto várias coisas, moço. Vai É lá. muito chato pra gente ver um médium fazendo uma besteira ou falando uma besteira. Mas se tá no caminho dele, eu não posso interferir. Entendeu? Não, claro, claro. Mas é chato, né? Vocês ficam sem jeito. Se o médium tem uma postura que não é ética, É. aí ele vai levar a peia. E muita. E muita. Porque a gente deixa aí, a gente dá corda. Exu é uma linha que dá corda. Exu é uma linha que pode ser muito virulenta. Você tá dando corda pra ele mesmo se enforcar. Tá certo? Nossa. Tá cheio de pai de santo aí que descamba pra cobrar dos outros por coisa que não deve, e inventa coisa que não existe, faz trabalho pra roubar o povo. A gente tá só vendo. Vamos dando corda. Vamos dando corda. Vamos dando corda. Vai chegar uma hora ele vai ficar sem nada. E sem as entidades. Porque você sabe que as entidades podem abandonar, né, moço?
Se a pessoa chega num grau vamos dizer assim, de corrupção espiritual, moral, a entidade tem, apesar do contrato, a entidade tem o direito de dragar esse médium. E aí ele aproxima-se desse médium, os quiumbas. Por isso que eu te falo, médium picareta, isso. Picareta. Isso é um ponto. Ponto 2. A sexualidade do médium é definida geneticamente e energeticamente antes da encarnação. Homossexualidade, bissexualidade, se vai ser travesti, isso é definido antes, porque é um caminho de escolha. Tá. Se você é homossexual, você vai trabalhar com energia masculina e feminina. Nossa. Esta é a razão de que muitos homossexuais são médiums. É mais fácil para as entidades trabalharem energeticamente. Nossa. Agora dizer que vamos dizer, um homem heterossexual vai receber uma pombagira e vai virar viado, moço, é a coisa mais burra que eu já ouvi. Porque o espírito, é só consciência, moço. Ninguém vira viado, ninguém vira travesti, as pessoas são, moço. Claro. Entendi. Ai, me divirto, moço. Peraí, deixa eu pegar um gol d'água aqui. Tá. A dona Mulambo falou assim que gente desse jeito que acha que espírito ou que Exu não está acompanhando as palavras e os pensamentos deles, gente assim é igual curva de rio, que só para porcaria lá. Moço. A gente tem que ter respeito pelo erro do outro, mas que é dolorido, moço. Sabe assim? Imagina uma cena assim. Vamos ver. Tem uma criança. Ou usa criança porque vocês adoram, né? Tem uma criança que tá indo assim, brincando com fogo, sabe, moço? E tem uma cortina na sala. E essa criança acha bonita botar fogo nas coisas, né, moço? Nossa. E aí ele acende o fósforo, o isqueiro, vai lá e taca fogo na cortina, né? E aí se queima todo, né? Eu te pergunto, de quem que é a culpa? Da cortina? De quem é a responsabilidade? É da cortina? Não. É do fósforo? Não, a responsabilidade é de quem? É dos pais. Porque ser pai significa olhar. Então nós, de certa forma, endossamos a vida de vocês. E nos dói, muitas vezes, ver vocês botando fogo na própria cortina. Olha. Só que muitas vezes nós não podemos interferir. Essa talvez esteja o grande dilema moral das entidades. Porque se você escolheu trilhar um caminho de dor, se você escolheu trilhar um caminho de afastamento, digamos assim, da sua própria alma, da sua própria energia, nós podemos no máximo sugerir, soprar no seu ouvido. Não faz isso, porque não vai dar certo. E fazemos isso. Mas, será que vocês estão abertos para ouvir? Nossa. Será que a arrogância humana não é muito superior a qualquer tentativa do mundo espiritual de alertar vocês para o perigo, moço? Quantos de vocês estão abertos para ouvir a palavra dos anjos ou dos demônios? Quantos de vocês querem, na verdade, acertar? Esses são os questionamentos que vocês devem se fazer. Então, se eu posso lhes dar mais um conselho, abram-se para o universo e conheçam-se melhor. Porque se você já tem marcado na sua história, ou da sua família, porque lembre-se, tudo é marcado geneticamente, né, moço? Certos vícios ou certas tendências a certos comportamentos que não são, vamos dizer assim, harmônicos, você poderá sofrer muito, moço. E, infelizmente, para muitos de vocês, nós não insistimos e não podemos interferir. Em algumas situações, sim, mas normalmente, não. Nossa. Seu Marabô, eu ouvi nesse final de semana uma história de um transexual, gente fina pra caramba, dizer que as entidades, às vezes,
porque o médium é arrogante, faz ele passar vergonha. E disse que teve uma entidade que incorporou num pai de santo, que era muito machista, e chamou os filhos, colocou numa roda e disse, olha, vocês 5, o meu cavalo acredita que vocês estão inventando, que estão incorporando pombogira, porque vocês gostam de vestir saia e rebolar. Olha, vocês fazem isso às vezes com o médium, faz ele passar vergonha para largar a mão de ser, tipo, tonto? Eu pessoalmente nunca vi, mas é possível. É possível. Mas eu acredito que seja um caso extremo. Extremo, claro. Normalmente quando você não gosta de alguma coisa do comportamento, aí eu estou dizendo do ponto de vista de prática espiritual, comportamento do médium que vai atender, você conversa com o médium. O espírito conversa com o médium. Sim. Tem uma conexão intuindo, dizendo isso não está bom, isso está certo. O que acontece é que muitas vezes o médium tem seus vícios. Muitas vezes o médium humano claro. Encarnado. Claro. Então, nesse ponto eu concordo com a linha kardecista. Você tem que primeiro se conhecer. A história da limpeza íntima tem muito a ver com ter uma postura ética em relação às coisas. Então, tudo aquilo que te tenta, tudo aquilo que te dá medo é o que você precisa resolver na sua vida. Não adianta fugir, moço. Nossa. Não adianta ficar rezando 10 Ave Maria, 50 Pais. Isso não resolve a questão. Tem que enfrentar. Qual o problema? Qual o medo? Então enfrenta-se isso. Porque ao resolver uma questão, você vai de alma limpa, vamos dizer assim, para poder fazer seus atendimentos. Não é? Nossa. Então, cada medo de cada coisa que você vai acumulando é que nem um pedregulho grande no rio da sua vida. Ele vai empoçando a água. Você vai criando ao longo dessa vida formas de pensamento, vai criando ao longo dessa vida miasmas. Vai imantando, né? Vai juntando. Então, quando você sai desse plano, isso tudo te segue. Isso tudo vira uma coisa que vocês adoram. Umbral. O que é um moço? É uma projeção dessas formas de pensamento, desses medos, dessa tristeza, da depressão, de tudo aquilo que vocês construíram. E é isso que é engraçado, né? Vocês constroem o inferno com uma facilidade incrível, moço. Então, os umbrais são infernos plasmados pela incompetência de vocês de se enxergarem como seres divinos. Pelos seus vícios, pelas suas manias, pela arrogância, pela ignorância, pelo dogma religioso, pelo dogma científico, por qualquer tipo de dogma. Porque o dogma te fecha a mente. Então, mais um conselho. Hoje eu tô bom para dar conselho, né? Conselho é assim, moço. Livre-se dos dogmas. Procure a sua verdade interior. Eu tô parecendo um budista falando. Daqui a pouco o senhor... É verdade. Daqui a pouco o senhor incorpora o pena branca aí. Salve a linha deles, eu tô muito longe disso, moço. Mas essa distância que o senhor está de um espírito da luz, eu já ouvi o seu Sete dizer que ficava a quilômetros para se comunicar com um herê. Como é que é? Por conta da vibração. Logicamente, vibrações diferentes não se compartilham o mesmo espaço, não é assim? Se você entende dimensão como espaço, é como se eu tivesse aqui, você tá aí. A gente se comunica, mas não estamos juntos. Isso. Né? Agora, para o senhor se comunicar com um herê ou com um preto velho, o senhor não chega pertinho dele? Não preciso. Eu entro na faixa vibratória. É como um telefone. Você diz com o nome, não diz que é para falar com fulano? Só que o nosso telefone tá na cabeça, né, moço? Você decorou a lista telefônica inteira. Diz que caboclo, diz que preto velho. Moço. Não, entendi. Isso é engraçado demais. Entendi. Agora, quanto ao sotaque, às vezes as pessoas falam assim, nossa, mas aquele índio não tava com sotaque de índio.
que o médium... Precisa falar desse jeito, moço. A gente escolhe. É como o nome. Você bota um uniforme e parte do trabalho é você incorporar uma persona, moço. Ah, Eu posso falar normal, mas você falar, não vai falar, esse médico tá mistificando. Ou não? mais fácil. É mais fácil ver uma pessoa que está mistificando quando o padrão da dicção, da forma como ela fala, não se mantém o mesmo durante a hora de conversa. Moço, na verdade, você pode enganar o povo do jeito que você quiser, mas você não engana o próprio médico. Então, assim... Claro. Se a pessoa mistifica, ela pode mistificar e fazer voz de baiano, de preto velho. É uma questão de consciência do médium, né? Meu médium, você conhece, nem ia se prestar um papel. Não, conheço ele. Ele ia fazer esses negócios, né? Conheço ele. Agora... Tem muito médico que faz, né, moço? Tem. Tem muito médico que gosta de trabalhar com Exu e Pombagira pra dar showzinho, né, moço? Nossa. Porque bota as roupas, é um teatro, coisa, né, moço? O senhor fala sem estar incorporado. Não incorpora nada, o máximo que tá irradiado. E aí faz aquele show e usa isso pra, vamos dizer assim, chamar atenção, né, pra si. Coitados, carentes, né, moço? O seu Sete falou que se uma pessoa fica orgulhosa de ter esse ou aquele Exu com ele, sobretudo nesse caso, ele disse que ele falou, eu não sou da luz, eu sou um Exu de Oxalá, do conhecimento, tenho minha elevação, mas eu aperto a pessoa também. É assim que o senhor faz, né? Vocês fazem. A pessoa começa a ir muito, ela disse, eu polarizo o lado negativo dele e coloco um peso nas costas. Já falei. A gente dá peia. Dá paulado na cabeça do nego pra ver se você aprende. E às vezes não aprende, viu? Nossa. Olha, uma coisa que aconteceu também, quando o senhor falou que a Umbanda é magia, eu quero trazer isso para o senhor para saber. Eu estava conversando com o seu Sete, ele falou, não dá mais para conversar porque acabou o charuto. Eu falei, nossa, seu Sete, como é que um charuto pode ter a força de impedir nosso diálogo? Ele falou, meu filho, eu vou explicar. E ele falou que o elemento dele era o fogo, o elemento do médium era o ar. E era preciso isso para que pudesse haver esta acoplação de energias e a conversa pudesse existir. É possível, claro. Claro. Cada médium tem uma relação diferente com a sua entidade. Eu não preciso de nada. Eu gosto mesmo, já te falei, de coisa boa, né, amor? Eu gosto de um bom uísque, queria ter uma roupa bacana para me apresentar condignamente para as pessoas, mas meu médium não pensa assim, né, moço? Então tem que ter respeito dos dois lados. Então, quando ele pode, tá podendo e compra um uísque bom. Não é uísque Paraguai não, viu, moço? Esse povo, quando pede, dá uma oferta. Não vem com esses uísque Paraguai não, que a gente sabe que é tudo falso. Então, assim, moço, uma coisa é você entender, vamos dizer assim, querer fazer um agrado para um amigo. Eu acho que esse médium é meu amigo. Eu amo esse médium como esse médium me ama, porque a gente se entende. Então é um respeito, é querer fazer um carinho, uma atenção. Até porque toda oferenda volta energeticamente para a pessoa que está fazendo. Eu não preciso de charuto, de cachimbo, de porra nenhuma, moço. Não preciso do uísque. Mas é uma forma de demonstrar carinho e atenção para com a religião e para com o médium, para com a entidade. Mas o que acontece? Esses elementos, álcool, fumo, pemba, as coisas básicas da Umbanda, todas são passíveis de serem manipuladas energeticamente para facilitar certas coisas. Então depende muito do grau de ajuste energético da entidade com o médium. Claro. Por isso eu posso usar ou não certas coisas. Durante um trabalho de atendimento, eu vou precisar sim de certos elementos mágicos, não para fazer uma entrevista. Não estou fazendo atendimento. Um diálogo, né? Tá. Agora eu vou perguntar pro senhor o que eu perguntei pro seu Zé com palavras diferentes, porque o seu Zé Pirintra se veste bem, daí eu falo como é que vai uma pessoa humilde chegar no senhor, vai se sentir com dificuldade de se expressar, porque o senhor representa essa coisa bonita, se veste de terno, branco,
Agora, no seu caso, se uma pessoa é humilde e não tem condição de comprar outro uísque que não seja aquele do Paraguai, o senhor não se importa, não, né? Eu prefiro que não compre nada. Nossa. Porque eu não preciso disso. Ela pode me trazer uma flor. Ah, Pode me trazer um copo d'água. O que a gente quer ver é a doação da própria energia da pessoa, do amor da pessoa. verdadeira, né? Porque também não adianta você me trazer uma caixa de uísque escocês, moço. Você é um filho da puta, né, moço? Você entendeu? Isso funciona pra quimbanda, pra magia negra. Nós não trabalhamos com magia negra. Tá. Certo? Então, o que importa vamos dizer assim, é a demonstração de afeto, de amor pela entidade. Claro. Energia verdadeira de amor que você pôs ali. Porque isso volta para você. Agora, eu também tenho direito de escolher o que eu quero. Se não pode comprar uma coisa que eu gosto, certo? Claro. Eu prefiro que a pessoa não me dê nada, me dê só atenção e carinho. Lógico, lógico. É a mesma coisa, você tem uma tia rica e uma tia pobre. Você convida as duas para o seu aniversário. O que é importante? Você está esperando o presente ou a presença da tia? Presença. Será? Ah, claro. O presente é o presente rico da tia. É verdade. Aí, de repente, você gosta mais da tia pobre e ela vem só com presente michuruco, feio. Mas o que importa é o amor e a presença. Claro. Você entendeu, moço? Cada um fez o que podia. Exato. Claro. Então, mas não tem como esperar da tia pobre o presente da tia rica e nem da tia rica o amor da tia pobre. Claro. Claro, mas pode acontecer também. Oferece o que tem, o que está configurado energeticamente para a sua vida material. Então, assim, aceite de bom grado o que vem de bom grado. Não importa o que seja. Só para esclarecer quem está ouvindo, eu acho, viu, gente, que a tia rica também pode amar, viu? Vocês não vão ficar encanados com isso. Também é uma burrice achar que todo rico é filho da puta e todo pobre é santo, né, moço? Claro. Não tem nada a ver, não tem nada a ver. Então, mas alguma coisa, moço, que eu já vou me retirando, hein? Ainda na ideia da magia, antes de fazer a última pergunta, a gente vê ponto riscado na Umbanda. Sim. Como é que o senhor explica um ponto riscado? Para que serve? Ponto riscado é uma assinatura da entidade, moço. Ele abre um portal de energia específico para aquela entidade que está trabalhando. Ah, é como se colocasse um... É como se você colocar uma chave numa fechadura. Cada energia tem uma chave diferente. Mas para os outros espíritos que estão passando por ali, eles vão ver, por exemplo, a bandeira de Marabô? Existem. Sim, senhor. Não só a bandeira do Marabô, mas especificamente deste Marabô. Porque existem gradações, existem hierarquias. O ponto riscado, ele é uma simbologia muito pensada. Isso é coisa que vem das estrelas, moço. Eu não estou brincando, isso é coisa de estrela, moço. Isso é baseado em símbolo de estrela. De apresentação. São símbolos estelares, vamos dizer assim, adicionados à experiência humana. Você já viu? Você já estudou ponto riscado? Eu já vi alguns... Dá uma olhada, você vai entender. Se vai dizer se é linha de caboclo, se é linha de Exu, se é linha... entendi. Se é das almas, se é da encruzilhada, se é das matas. Sim. Da Calunga. Tá. Agora, o senhor disse que o senhor tem uma roupa que o senhor gosta e o médium não... Que roupa que é essa? Às vezes ele sabendo direitinho. Que roupa que o senhor gosta? Cartola preta e uma capa preta e roxa. O senhor gosta de se vestir assim? É pra dar uma identidade visual, moço. Claro, faz sentido. As pessoas olham e falam, é o Marabô. Senão sempre vê a cara do mesmo médium lá que quer caboclo, preto velho. É pra vocês entenderem, vocês precisam disso. Claro. Entendeu? Claro. Agora, seu Marabô, olha, sobre a mediunidade da pessoa e a facilidade que vocês têm de se aproximar e trabalhar com a pessoa, a carne, a ingestão da carne pelo ser humano... Já sei que você vai perguntar. Olha lá. Pode falar, moço. Por o ser humano não ser um bicho carnívoro, ele come carne, não é carnívoro, a gente estudou, a ciência fala isso. Mas isso a gente ouve os extraterrestres dizerem, nos livros que eu fiz, que isso daí influencia muito no seu corpo, nos outros corpos, astral, etérico, mental.
e os outros corpos, 7 corpos que a gente tem. Agora eu quero ouvir do Exu, porque o senhor trabalha, o senhor vem, o senhor usa da mediunidade. Como é que é? Quanto que influencia ou não a ingestão da carne? Inclusive, muitas entidades falam para o médio diminuir ou até parar. Como é que é isso aí para o senhor? Para mim não influencia nada. Entendi. Para a linha de Exu não influencia absolutamente nada. Aliás, estimulo irem numa churrascaria. E a linha de Eu preto? vou lhe dizer assim. Para a configuração biológica de vocês, o consumo da carne traz sim nutrientes. Se você está bem nutrido, você tem muito ectoplasma, certo? Então, o que a gente precisa para trabalhar? Entendi. Plasma do médium. Se você é um monge tibetano que fica meditando o dia inteiro, para que você precisa disso? Então, tudo é uma questão de uso. E também, moço, vou lhe dizer, se não disseram, tem raças de ETs que comem carne, sim, senhor. Aliás, foram eles que nos bolaram geneticamente, então eles iam basear-se em quê, moço? Então é um pouco de balela essa história aí de não comer carne. Não adianta nada a pessoa ficar o dia inteiro comendo só folhinha e por dentro o coração tá preto, né, moço? Claro. Não vai atingir nenhum nirvana, assim, né, moço? Sim. Agora, o que a gente aconselha é, por exemplo, no dia dos trabalhos, você fazer uma refeição leve. Não vai sair de uma feijoada para uma gira de umbanda, né, moço? Então. Mas depois do trabalho, o médium se sente sem energia, porque doa muita energia. Então, é importante repor. Eu acho que esse é um tópico que fica muito sobre a consciência de cada um. Vocês vão chegar num ponto desse planeta em que não vão mais comer carne. Claro. E vão chegar num ponto no futuro que não vão mais comer. Nós não comemos. Mas está longe, temos um longo caminho, né, moço? Então, assim, fica na consciência de cada um sabe das suas necessidades. O importante é não julgar. Se quer ser vegetariano, tudo bem. Se quer ser carnívoro, tudo bem. Mas na hora do trabalho, tem que ir com o coração limpo, não importa. O senhor falou de ectoplasma. Tem outras coisas, como chocolate amargo, outras coisas que também, às vezes, substituem a carne. Então, o senhor não está também incentivando ninguém a comer carne para trabalhar com Exu, né? Não, o que eu estou dizendo é que você precisa de energia. E para vocês, você é vegetariano, moço? Sim, senhor. Sabia. Não, eu sou, mas não foi. E você está influenciando os outros para não ser carnívoro. Não, eu não fui, eu não me tornei para trabalhar. Eu já era assim, de pequenininho. O que eu estou te dizendo não importa o que você come. Você tem que ter bom equilíbrio energético. É isso. Tá certo? Não come escolha carne, não carne, chocolate, banana. Não importa. O que importa é que você tem que estar bem, tem que estar saudável. Certo? Isso. E saudável também, sobretudo mentalmente, espiritualmente, né? Claro. Porque Jesus falou, não é o que entra na boca que te consome, né? Que te corrói, é o que sai dela. Sim. Se eu pudesse, eu cortava a língua de muita gente. E ainda fazia uma boa feijoada, né, moça? Língua de espírito de porco. E o porco é mais limpo que vocês, né, moça? Agora porco não tem karma, vocês têm, né, moça? Agora a senhora acabou com a gente. Mas tá bom. Não, moço, mas tudo é brincadeira. Exu brinca demais também. Claro. Agora, antes do senhor ir, as pessoas... Última pergunta, moço. Como é que é? Última pergunta. Tá. As pessoas que trabalham com a linha de Marabô, tem um jeito específico que o senhor pede para ela desenvolver a mediunidade dela? Não, mediunidade não tem um jeito específico. Mediunidade tem que ser desenvolvida. O que se propõe são linhas de desenvolvimento mediúnico diferentes. E a do Marabô é qual? Vou lhe dizer o que eu acho, o que eu pessoalmente acho que é uma opinião dentre várias. Não é a verdade absoluta. O que eu acho é que desenvolvimento mediúnico tem que fazer duas coisas. Senhor. Achar o ego do médium. Eita.
Sim. Como é que você baixa o ego do médium? Tem que deixar ele influenciar menos no processo, né? Ah, tá. E você pode usar várias coisas para fazer isso. Tem terreiro que até hoje está rodando médio 50 anos, aí o médio sai ficar tonto, né? Mas isso é importante, baixar o ego do médium. E a outra coisa é autoconhecimento. O médium só pode dar passagem para uma entidade se ele conseguir entender que, apesar de estarem unidos em consciência, são duas consciências separadas. Então ele precisa saber quem é ele. Ah, Então, o grande médium, o medo dos médios de desenvolvimento é saber, sou eu, quem ué. sou a entidade. É. Então, separa o joio do trigo aí. O que é você, o que sou eu? O que é meu é meu, o que é seu é seu. Eu sou o joio e a entidade é o trigo. Mas isso é um processo longo, né, moço? Claro. Desenvolvimento mediúnico, para ser bem feito, não é porque o acoplamento energético é fácil, porque a gente já está junto com vocês. Ah, Mas o preparo e principalmente o aceitar do médium sobre a sua missão mediúnica, vamos dizer assim. Né? então não tá marcado. Então não É tá fácil? marcado. Ah, pode terminar. É fácil. O que está marcado? Então não tá marcado no dia tal, você vai incorporar o Marabô, falo no mundo espiritual. Não é vocês chegam, na hora que vocês quiserem incorporar, vocês vão incorporar. A gente tem que desenvolver. Não. Esses processos de incorporação forçadas, incorporação é uma possessão. Né? Não é assim, porque você tem que acompanhar o desenvolvimento. E vou lhe dizer mais, muitos médiums não se desenvolvem a vida toda e pagam com doença e pagam com a própria vida, moço. Nossa, o senhor falou com aperto no coração? Porque é muito triste você ver. Imagina o seguinte, moço. Você encarnou nesse plano, você veio com, vamos dizer assim, uma trupe do seu lado. Ali abrir os caminhos e para abrir os caminhos de muita gente, para ajudar você e para ajudar muita gente. E simplesmente você fecha os olhos e os ouvidos para esse povo todo. O que acaba acontecendo? E nós é que temos que fazer isso. Nós começamos a dar peia nas pessoas. Para que ela acorde, para que ela acorde, para que ela acorde, para que ela acorde. E às vezes a pessoa passa a vida inteira e não acorda. Por medo, por preconceito, principalmente por medo. Acho que é coisa, às vezes por dogma religioso, né? Então, o que cabe a gente fazer é chorar por essa pessoa. Porque ela desperdiçou uma vida inteira. Não só dela, como um ciclo de entidades que vinham para aprender com ela, que não conseguiram aprender, porque ela se negou a dar passagem para essas entidades. Então, isso talvez seja, do ponto de vista das entidades, a realidade mais triste. Por isso que eu falo com aperto no coração, moço. Tá bom, agora... Exu não dá só risada, Exu chora também, moço. Tá bom. Só isso, moço. Não, agora para terminar com um ponto positivo, porque eu sei que todos que estão nos ouvindo ficaram comovidos, estão tristinhos agora, mas vão transformar isso em ação correta. Mas aí termina com uma história. O senhor, obviamente, está no mundo espiritual, o senhor conhece o meu Exu, seu Tiriri, não conhece? Seu Tiriri. Seu Tiriri é um Exu de muito respeito, moço. O senhor já trabalhou com ele? Em gira, sim, senhor. Tá, e assim, para espantar, sei lá, para desobsediar lugar, sei lá que trabalho que vocês fazem aí, transportar a pessoa daqui para lá, matar bicho. Eu não sou carro nem ambulância, né, moço? Eu tô chutando porque eu não conheço seus trabalhos, ué. Mas ele trabalha numa linha diferente da minha, né, moço? Sim, você sabe disso. Qual que é a linha do seu Tiriri, moço? Qual que é a linha do seu Tiriri? Das almas. Então vai trabalhar em linha de cemitério, não é? Não é? Por aí. Eu não sei, eu sei que são Exu. Não, moço, mas é que tem vários Tiriris, como tem vários Marabôs. Claro. Então quando eu falo Tiriri, eu estou me referindo a este uniforme Tiriri. Tá. Né? Mas que tem, vamos dizer assim, várias facetas, várias interfaces.
Olha, Tô moderno, o né, senhor tá moço? computadorizado hoje. Muito. Então, moço, o que acontece é que numa gira de umbanda de limpeza, vem eixos de várias linhas. Ah, E cada um faz seu trabalho. É tem- como uma equipe de socorro, cada um vai, um costura a perna, o outro tapa o olho. Ah, Bom, entendi. acho que deu, né? Deu sim, Esse médico tá cansado já, a garganta também já tá berrando, viu, moço? deu bem, deu bem, deu bem. Olha, então, olha, eu agradeço muito. Dá uma última mensagem aí para os nossos amigos que estão ouvindo sobre o seu Marabô, o que o senhor gosta que as pessoas façam e ajam, da hipocrisia, sei lá o que o senhor vai falar. Dá uma última mensagem aí. Olha, para ser um pouco polêmico, eu vou falar de uma coisa que vai levantar mais polêmica, né, moço? Daí o senhor vai ter que vir de novo, já tô avisando. Moço, vamos ver. Não vou falar nada polêmico, não, tô brincando. Então, vai O lá. que eu quero falar é só assim, Ah, moço. Me perdoem pelas minhas falhas. nossa. Me perdoem pelas minhas más palavras. Ah, Mas antes de me perdoarem, perdoem a si mesmos pelos seus maus atos, pelas suas más palavras, pelos seus erros. Porque quem se perdoa não julga o outro. Porque entende que o outro é parte de si mesmo, né, moço? eita. Então, que todos fiquem no caminho da felicidade, da plenitude, do conhecimento do mundo e do autoconhecimento. Que a luz dourada do conhecimento possa penetrar a alma de cada um de vocês e transformar cada um de vocês num ser mais sábio, num ser de mais luz, num ser de mais conexão divina, moço. Que o caminho de vocês é esse, é de reconexão com aquele todo lá em cima. E nós somos apenas um trabalhador que às vezes por métodos não muito delicados, nós tentamos colocar vocês no trilho das coisas, no caminho certo que vocês têm que trilhar para atingir seus objetivos. Então, amem seus Exus, amem suas pombagiras, amem suas entidades, porque eles estão aqui como um grupo de amigos que vieram para ajudar vocês a tocar essa vida difícil que vocês escolheram ter aqui nesse plano, viu, moço? E fiquem todos na paz. Salve, Exu Marabô. Salve a linha de Oxóssi. Salve Xangô, que é a linha do dia. E Salve. salve todos vocês. Salve, que assim seja. Muito obrigado.